Então, pessoal, aqui na parte 2 da nossa videoaula, a gente vai falar sobre os escopos de marketing, né? Os escopos de marketing, às vezes são fundamentos que não são tão cobrados em provas, assim, sabe? Mas é importante que a gente fale, nem que seja de uma forma rápida, né, bem sucinta sobre os mesmos, né? Quais são, olha, segundo Cobra, né, o escopo do marketing envolve, quais são, o que que envolve o objetivo do marketing, né? O composto de marketing, os 4 P's, é um dos principais objetivos, né, do marketing em si, né, a questão de você conseguir associar o produto, né, o preço, praça e a promoção. Então, é um dos principais objetivos do marketing. Mas o objetivo de marketing também envolve, né, o comportamento do consumidor, certo? As compras, a administração de vendas, a gerência do produto, a comunicação mercadológica, né, entre outros aqui, certo? Então, mas se vocês podem afirmar com propriedade que dentre os principais escopos do marketing está os 4 P's. Os 4 P's é um dos principais, né, escopos do marketing, certo? E a partir de agora, a gente vai estudar outro fundamento também muito cobrado dentro da gestão mercadológica em provas, que é o chamado ambiente de marketing, né? O microambiente, o macroambiente, a gente vai estudar muito agora para entender, né, o que são, né, o que é, na verdade, o ambiente de marketing. Né? Esse fundamento é muito cobrado em prova também. Vocês verão nos exercícios futuros questões envolvendo, né, esse fundamento de ambiente de marketing. Aqui, vamos lá. Inicialmente, saber que o ambiente pode ser entendido como tudo que rodeia e influencia um sistema e com o qual muitos sistemas interagem, né, constantemente. Fazendo uma analogia entre marketing e ambiente, pense que o marketing pode ser visto como um sistema que responderá a mudanças ambientais sempre que necessário. Ok. O autor aqui ele coloca que o marketing ele vai auxiliar as empresas, vai ser um sistema que vai ajudar uma empresa a responder, né, a se adaptar às mudanças ambientais sempre quando necessário, certo? O marketing procura cuidar para que as organizações adaptem-se às mudanças e às contínuas flutuações do mercado, garantindo que as organizações não fiquem totalmente vulneráveis a eventuais intempéries ambientais. Ou seja, como um ambiente, umas vezes uma empresa, ela tem um ambiente, ela está vinculada a um ambiente, e esse ambiente ele pode mudar, né? Ter o que? Ou seja, o mercado pode mudar. Por isso que eu aqui coloco flutuações de mercado. O mercado pode oscilar, o mercado pode mudar, né? E a empresa, aquela organização, acabar sendo prejudicada, né? Acabar sendo, tendo uma influência, muitas das vezes até negativa, certo? Aí, o marketing, os autores afirmam que o marketing te ajuda, né? Ajuda a empresa a se adaptar às flutuações, às mudanças, certo? A buscar alternativas, meios de conseguir se adaptar novamente ao mercado, né? E não ficar à mercê dessas oscilações de mercado, dessas mudanças que ocorrem, certo? Então existe uma relação entre o ambiente de marketing, né, o ambiente em si, né, e essa relação de adaptação, porque às vezes o ambiente muda, né, por diversos motivos. E segundo os especialistas, o marketing vai te ajudar a se adaptar ao novo ambiente que a empresa, por exemplo, vai ter que atuar. Os especialistas afirmam que quanto mais rápido uma empresa conseguir se adaptar às mudanças ambientais, mais chances essa empresa vai ter de conseguir sobreviver no mercado, né? Chances de sobreviver. É porque os ambientes eles mudam realmente bastante, né? E a mudança desses ambientes é preocupante, certo? Então, como uma empresa muitas das vezes tem muitos concorrentes, a concorrência é muito acirrada, o que vai acontecer? Vai acontecer que a empresa necessita se adaptar, a organização necessita se adaptar com agilidade, com rapidez, para conseguir se manter, para conseguir sobreviver no mercado. E o marketing acaba ajudando a empresa a conseguir se promover competências, né, para conseguir se adaptar, a empresa conseguir se adaptar aos novos ambientes, às mudanças no ambiente em si,
certo? Estratégias de mercado, ver por que mudou, né? O que mudou, qual foi o ambiente, né? Qual foi a situação que levaram à mudança daquele ambiente, né? E a gestão mercadológica, ela vai te ajudar, te auxiliar a adaptação, a adaptação às mudanças. Outra parte fundamental é saber o seguinte, né, que dentro do ambiente de marketing é muito importante que nós saibamos que sempre tem o que? A competição, né? A competitividade, a competição entre as organizações. Né? Uma competição ela pode ser tranquila, certo? Agressiva, né? Moderada, né? Ou até mesmo o que? Inexistente, né? Mas o que é o comum dentro da gestão mercadológica? É que a gente encontra competição acirrada entre as organizações, certo? Então, o mais comum da gente encontrar é uma competição acirrada, uma competição agressiva, né, dentro das organizações em si, certo? Então, o ambiente de marketing é definido por Palmer como o conjunto de pessoas, organizações e forças externas, né, à gestão de marketing que influenciam sua capacidade de desenvolver e manter trocas bem-sucedidas com os clientes. Né? Tudo que está envolvido, direto ou indiretamente, né, com essas questões do marketing em si, pode afetar essa questão da gestão mercadológica. Aí a gente vai chegar na parte mais importante, né, que é a questão do microambiente e do macroambiente na organização. É importante destacar que, ao estudar o ambiente de marketing, é oportuno estudá-lo em dois contextos, o do microambiente e do macroambiente da organização. Todo gestor mercadológico tem que saber a influência do microambiente e do macroambiente da organização dentro das questões dos fundamentos do marketing da empresa. Então agora a gente vai começar a estudar de forma detalhada o microambiente, né, o microambiente da organização. A gente tem que saber diferenciar o microambiente do macroambiente. O que é o microambiente de uma empresa? O que ele abrange? O microambiente de uma empresa abrange os elementos que a influenciam diretamente, ou seja, elementos que têm uma influência direta mesmo, né, na empresa, são considerados elementos do microambiente. O que pode afetar, o que pode influenciar diretamente, né, numa empresa, ou seja, clientes, fornecedores e distribuidores podem afetar diretamente, né, o ambiente de uma empresa. Então, eles pertencem a um microambiente. Né? Com o microambiente de uma empresa abrange os elementos que a influenciam diretamente, inclui clientes, fornecedores e distribuidores. A organização também pode também ser influenciada pela concorrência, certo? A concorrência, os concorrentes também influenciam diretamente, né, no ambiente de uma empresa, certo? Então a gente pode considerar também que a concorrência ela faz parte do microambiente de uma empresa. Aqui nesse slide a gente tem, né, principais elementos que podem, né, que compõem o microambiente de uma empresa, como você tem anteriormente, clientes. Os clientes afetam diretamente, né, no ambiente da empresa, ou seja, pertencem a um elemento que pertence ao microambiente da empresa. Concorrentes, os intermediários, os fornecedores, né, todos esses elementos aí têm uma influência direta, né, numa empresa. Então eles pertencem ao microambiente de uma empresa. E quando você vai fazer um estudo mercadológico, né, uma gestão mercadológica, você tem que saber o que pode afetar diretamente a tua empresa, certo? O governo, por exemplo, o governo também pode afetar diretamente a tua empresa, certo? A comunidade financeira, as comunidades locais que estão ali por perto, que estão, né, aos arredores da tua empresa, certo? Podem afetar, né, na empresa diretamente. Então, tudo que pode afetar diretamente a empresa pertence ao microambiente da mesma, certo? É importante que a gente consiga entender o que é o microambiente e o macroambiente. Então, o microambiente é tudo que pode afetar de forma direta a empresa, certo? Então, vamos ver, vamos continuar aqui. Agora, a gente vai falar do macroambiente. O macroambiente de uma empresa abrange o que está além do seu ambiente imediato, mas que também pode atingir. Ou seja, o macroambiente é uma forma externa
que está bastante além, né, do ambiente imediato daquela empresa, certo? Mas que, querendo ou não, pode atingir de uma forma direta, por exemplo, um ambiente político, a questão econômica, né? A questão econômica, ela está muito além, né, do ambiente de uma empresa. Mas a inflação pode afetar, né, pode atingir uma empresa, pode prejudicar, pode privilegiar, né? Então, querendo ou não, ela pertence então ao quê? Ao macroambiente. É por isso que vocês, não sei se vocês já estudaram a questão de economia, microeconomia, macroeconomia, né? Tem uma relação direta aí, né? Os fundamentos de microeconomia com o microambiente de uma empresa e os fundamentos da macroeconomia com o macroambiente de uma empresa, certo? O estudo do micro e do macroambiente de uma organização serve para alertar aos profissionais de marketing e administradores que é necessário olhar tanto para dentro como para fora da empresa, conhecer as variáveis internas da organização e conhecer as variáveis externas a ela, que regem sua realidade, bem como as das demais organizações. Ó. Macete de questão. Então quer dizer então que o microambiente são variáveis internas da empresa. Afeta diretamente a empresa, está dentro da empresa, ligada à empresa, uma variável interna. As variáveis externas estão associadas ao macroambiente, algo que está bem além, né, do ambiente imediato de uma empresa, mas que, querendo ou não, pode atingir, que pode ter certos restícios, pode ter certa influência, né, uma influência positiva ou negativa na empresa. Então, microambiente, variáveis internas, macroambiente, variáveis externas, certo? É importante que vocês consigam identificar isso aí. Para Palmer, o macroambiente de uma organização é mais impreciso que o microambiente, ou é outra coisa que às vezes cai em prova. O macroambiente, como é algo, né, bem mais amplo, né, bem mais, porque tem muitos elementos que pertencem ao macroambiente de uma empresa. E é algo que é mais impreciso, de você não consegue até mensurar, certo? Então, o macroambiente de uma organização, ele é mais impreciso que o microambiente. O microambiente você tem um maior controle, você consegue mensurar, você consegue saber de forma imediata o que afeta a empresa diretamente, então é mais fácil de controle, é mais fácil de prever, é algo que é mais previsível, né? Mais preciso. É, o macroambiente ele abrange tendências e forças gerais que podem não afetar de imediato as relações que uma empresa tem com seus clientes, fornecedores, intermediários. Porém, cedo ou tarde, à medida que esse ambiente muda, né, vai alterar a natureza de tais relações do nível micro. Ou seja, o macroambiente, as situações no macroambiente de uma empresa pode fazer com que chega um momento que acaba afetando na relação dos elementos do microambiente de uma empresa, certo? Os elementos do macroambiente não afetam logo de imediato, né, as relações de uma empresa com seus clientes, fornecedores, intermediários. Não vai afetar, mas com o passar do tempo, se continuar a perpetuar, esses elementos do macroambiente vão acabar afetando relações do microambiente da empresa, certo? Essa questão, pessoal, de microambiente e macroambiente são nomenclaturas técnicas, é por isso que eu estou colocando para vocês aqui. Vocês verão, né, nas questões que vocês irão resolver, que nós iremos resolver juntos futuramente. Então, o macroambiente ele envolve tendências e forças gerais que com o tempo podem afetar a natureza das relações do microambiente, ou seja, então são os elementos do macroambiente de uma empresa que acabam afetando os elementos do microambiente. Né? Os elementos do macroambiente não afetam assim de imediato os elementos do microambiente, vai ser com o tempo. Por exemplo, o macroambiente, o ambiente econômico. Né? O ambiente econômico, inflação, né, IPCA, taxa Selic, essas situações aí, eles não estão afetando diretamente uma empresa. Mas com o passar do tempo, eles podem acabar afetando, né, se perpetuarem, se persistirem. E pode, por exemplo, o ambiente econômico. O ambiente econômico é um macroambiente. Por exemplo, oscilação da inflação, de preço e tal, não vai afetar geralmente o teu cliente, o teu fornecedor, ou às vezes o teu cliente acaba, o índice de desemprego no Brasil
pode aumentar muito, ou seja, o teu cliente pode estar reduzir sua renda, né? Vai acabar reduzindo renda. Então, querendo ou não, como eu falei, o ambiente econômico é um dos melhores exemplos que a gente pode citar de macroambiente, que vai afetar no microambiente da empresa, que é o cliente, fornecedor, né, distribuidor, porque aí fatores econômicos podem prejudicar fornecedores, podem prejudicar clientes, e isso vai obviamente vai afetar diretamente, né, o ambiente da empresa. Então, ou seja, pertence ao microambiente. Então é preciso que a gente acompanhe muito as variações do macroambiente, né? A gente tem que saber o que está acontecendo, né, dessas variáveis externas, né? A gente tem que acompanhar para entender, né, para acompanhar para entender o que está acontecendo, o que pode acontecer, né, o que pode acontecer no mercado de forma macro, que pode afetar o ambiente interno da empresa. E como eu falei para vocês, o macroambiente ele é bastante complexo. Sendo assim, listar suas variáveis não é tão simples, porém algumas variáveis podem ajudar a melhor compreendê-lo, a compreender o macroambiente. Lembre-se também de que sempre haverá a possibilidade de outras variáveis não listadas, que a gente vai citar, ou novas relações entre eles ainda não previstas. Olha aqui, nós temos dois macroambientes aqui, né, muito comuns, até fácil de entender. Né? Por exemplo, o ambiente macroeconômico. O ambiente macroeconômico, por exemplo, aqui, crescimento econômico, a distribuição de renda, a competitividade de mercado, o controle da inflação, esses elementos estão muito além do ambiente da empresa. Porém, por isso que eles são macroambientes. Mas todos esses aí que a gente acabou de citar, que estão vinculados ao ambiente macroeconômico, eles podem afetar uma empresa, né? Como eu falei para vocês, né? Afetar de forma positiva ou negativa. Por exemplo, distribuição de renda. Vamos imaginar que a distribuição de renda no Brasil começa a ser mais igualitária, que a renda esteja sendo distribuída de forma correta, que as pessoas estejam empregadas. O que vai acontecer? As pessoas terão maior poder de compra, por exemplo, terão melhor poder aquisitivo. E eles, obviamente, vão poder comprar mais. Os clientes vão poder comprar mais, vão poder comprar os produtos, utilizar os serviços. Ou seja, então um ambiente macroeconômico tem ligação, pode interferir no ambiente microeconômico. Isso é fato, né? O ambiente político, por exemplo, o ambiente político ele é um macroambiente, né? É macroambiente porque está muito além do ambiente interno de uma empresa. A questão de leis, né, governo, interesses públicos, por exemplo, mudanças de lei. Vamos imaginar que a lei seja sancionada uma lei que permita né, que tenha uma ligação com a proibição de compra de certos produtos no Brasil. Né, vamos imaginar que existe uma lei que proíba que uma pessoa compre um produto X, ele não possa comprar mais de que 10 unidades por dia daquele produto X. Isso acontece às vezes em países que estão enfrentando crises econômicas, inflação altíssima, né? Mesmo a pessoa tendo renda, ele não pode comprar o produto. Isso acontece muito na Venezuela. Porque na Venezuela a maioria do povo lá vive de assistencialismo. Mesmo eles tendo condições de comprar, tendo dinheiro, eles não podem comprar. Entendeu? Então isso vai afetar no microambiente de qualquer empresa, porque leis podem acabar ajudando, facilitando ou até mesmo prejudicando na questão da gestão mercadológica. Né? Então vocês têm que entender que o macroambiente ele pode afetar o microambiente, o macroambiente não afeta diretamente de forma imediata, mas porém pode afetar com o tempo, certo? Nas relações do microambiente de uma empresa. Olha, aqui eu tenho outro exemplo aqui de um macroambiente, que é o ambiente demográfico. O ambiente demográfico ele é macroambiente, ele está além, né? Só que aí ele pode afetar no microambiente de uma empresa, certo? Por exemplo, olha, redução do número de filhos por família. Vamos imaginar que as famílias estão tendo menos filhos, né? Que as famílias estão comprando mais carros.
que as famílias, né, estão cada vez mais estão preferindo casas menores, casas tipo, não tão grandes, porque não tem tanto trabalho de manutenção, enfim. Então isso aí é questão do ambiente demográfico, né? Um ambiente demográfico, mas que pode afetar, né, no microambiente de uma empresa, certo? Então, eu quero que vocês entendam a questão dos 4Ps lá, façam uma revisão dos 4Ps, façam uma leitura bacana do microambiente, do ambiente de uma empresa, né, o ambiente e o que é o microambiente e o que é o macroambiente e a relação entre o micro e o macroambiente de uma empresa. E na próxima aula a gente vai resolver exercícios sobre esses fundamentos aí. Vocês que acompanharam aqui a parte 2 da videoaula, eu estou pedindo para vocês, para fazer um controle de frequência, que vocês colocam o nome de vocês aí nos comentários, tá? Da videoaula aí. Coloca o nome de vocês que eu quero fazer um controle para ver quem que está acompanhando, né? Quem está acompanhando a disciplina, certo? Quem está acompanhando essas videoaulas. Então, por favor, para me fazer minha frequência, meu controle. Você que assistiu até aqui, até o fim da videoaula, deixa seu nome aí, né? Coloque seu nome nos comentários aí, que eu vou fazer o controle, né, da frequência de vocês, tá bom? Então, um grande abraço. Na próxima aula a gente vai fazer exercícios, resolver exercícios da questão dos 4Ps e desses fundamentos do ambiente de uma empresa, da interferência dele na gestão mercadológica, o microambiente, o macroambiente de uma empresa, certo? Até a próxima, pessoal.